Salve, monstros e monstras! Começando aqui mais um vídeo com seu amigo Darlen Shape na área. Hoje aqui eu vou trazer um assunto muito pertinente, né? Maria, biblicamente falando, era mãe de Jesus? Ou melhor, era genitora de Jesus? Antes de você começar esse vídeo e assistir, eu quero que você entenda que isso é entendimentos bíblicos que eu vou explicar para você. Vou explicar um pouco sobre ciência e um pouco sobre o que a Bíblia fala realmente. Esse não é um assunto bíblico, é um assunto de entendimento bíblico, que são duas coisas diferentes para entendimento bíblico, para ser algo bíblico, tá? Quando é algo bíblico, é algo totalmente decidido na palavra. Está dizendo sobre aquilo. Agora, esse assunto é um assunto que é um entendimento bíblico, ou melhor, dois, tá? Mas é um assunto meio especulativo, tá? Só que eu gostaria de trazer para vocês dois entendimentos aí muito importantes. Só que para trazer esses dois entendimentos, você tem que ter uma mínima de escolaridade básica, tá? E um mínimo de conhecimento de ciência também. Caso você não tenha, talvez seja melhor você pular esse vídeo, pois eu não estou te inferiorizando. E sim, você não vai entender muito o que for falado, tá? E por mais que a gente explique, tá ok? E esse vídeo não é feito com intenção para diminuir Bíblia e nem para contrariar a Bíblia e nem para acrescentar algo. E sim, é um entendimento bíblico, como eu já falei, tá? Caso você seja católico, tome cuidado com esse vídeo, pois o católico crê em algumas coisas que muitas das vezes é mais voltada à doutrina católica e não propriamente à Bíblia, tá? Então tome cuidado, pois você irá se ofender. Eu não recomendo, e eu não recomendo, na verdade, para ninguém que é religioso, tá? Nem católico, evangélico, judeu, nem ninguém. Apenas uma pessoa que tenha a cabeça aberta e queira ter um pouco mais de conhecimento e entendimento sobre a Bíblia. E aqui nós temos o nosso participante, o Davidson. E aí, Davidson? Fala com a gente, Davidson. Opa, agora eu tô ouvindo. Fala. Isso aí. Então nós estamos aqui no vídeo. Então vamos falar agora sobre... Tá conseguindo ouvir direitinho, Davidson? Tô. Tinha parado uma hora, mas agora voltei. Tá. Então vamos lá. O que é gameta? Gametas são células reprodutivas. Gameta masculino é o espermatozoide, é aquele que fica voando e entra no óvulo, certo? Aqui é um óvulo. Finge que é um ovo, né? Uma bola. E o que é o gameta feminino? É o útero. É o óvulo. É o óvulo. É o óvulo. Então, quando o gameta masculino, que é o espermatozoide, entra no gameta feminino, eles formam a vida. Eles formam o ser humano. Pode, explique. O gameta masculino, que é o espermatozoide, quando é liberado na hora da ejaculação, ele, quando adentra no óvulo, ele libera enzimas que fecham a passagem para os outros espermatozoides não conseguirem entrar no óvulo. É por isso que, geralmente, a mulher, quando tem filho, tem um filho por vez, né? Raramente se tem gêmeos, porque sempre, geralmente, só entra um espermatozoide no óvulo. E uma vez que o espermatozoide entra no óvulo e fecha a passagem, ele libera os 23 cromossomos que ele tem, e esses 23 cromossomos se unem aos outros 23 cromossomos do gameta feminino, que é o óvulo. E assim fica com 46 cromossomos, que é a quantidade correta de cromossomos que todo ser humano tem. E assim surge a célula ovo, né? Que é onde há a concepção da vida do ser humano. A partir dali começa a replicação. Então, para começar, nós vamos trazer aqui, né, a segunda vertente. E Darlen Shape, por que você vai trazer a segunda vertente primeiro? Tá? Porque a segunda vertente, eu acredito que seja a vertente da maioria das pessoas, da maioria dos religiosos e tudo mais, né? E para a gente trazer uma vertente e o entendimento bíblico, nós temos que trazer Bíblia, né? Então nós iremos trazer Bíblia, nós iremos trazer palavras de Deus, nós iremos trazer versículos e entendimentos bíblicos para vocês. Então, o segundo entendimento é o seguinte, eu vou começar pelo segundo, tá ok? Então fica no vídeo aí, já deixa um like, se inscreve no canal e
compartilha no grupo da sua igreja para gerar aquela polêmica! Polêmica! Então vamos lá. A segunda... Tô brincando, tá, gente? Não gerem polêmica, não. Tá? A segunda vertente, não é a primeira, que eu criei, digamos assim, que eu estudei, é sobre Jesus, né, ter vindo do Pai, de Deus, mas ter se unido a Maria. O que é isso, Darlene Shape? O que você está falando? O que você está falando, David? Eu vou explicar para vocês, né? Jesus, se Maria é mãe de Jesus, é genitora de Jesus, genitor é quem produz, ou quem gera. Genitor é quem gera. Genitor é quem produz. O genitor produz espermatozoide e a genitora gera aquela criança, correto? Correto. Pai e mãe é quem cria, não é quem gera. Muitas das vezes, o genitor e a genitora são pais e mães também. Agora, às vezes, uma mãe pode ser pai e mãe, um pai pode ser pai e mãe, um irmão, um amigo, um avô, uma avó pode ser seu pai e sua mãe, porque criou. Mas genitor e genitora não. Isso significa em relação à ciência, tá? Então, vamos lá. Muitos acreditam que na segunda vertente, Jesus, ele foi concebido por Deus, é óbvio, a Bíblia diz sobre isso, né? Só que se uniu-se com o gameta feminino de Maria, né? O gameta masculino divino de Deus se uniu com o gameta feminino de Maria. Então, o gameta masculino divino de Deus uniu com o gameta feminino humano de Maria. E assim formou e gerou Jesus. Muitos entendem dessa forma, né? E aí o que acontece? Se Jesus, ele foi criado, ele foi criado, né, por Deus e depois uniu-se ao gameta feminino humano de Maria, significa que Jesus recebeu a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Aí muitos explicam e respondem e falam que não. Não, porque não veio da atividade sexual e não veio do espermatozoide do seu pai adotivo José. Mas o pecado, ele não vem só através do homem físico. Ele vem também da mulher. O pecado não é do homem apenas, é do homem e da mulher, do ser humano. Concordam comigo? Isso é algo biblicamente falando. Então, não importa se José não teve relação sexual, porque ele não teve, segundo a Bíblia. Maria era virgem. Então, se o gameta masculino divino introduziu na Eva, por através de um milagre de Deus, dentro da sua barriga, dentro do seu útero, dentro do seu óvulo, significa que, como Davidson explicou que é meu irmão, os 23 cromossomos de Jesus uniu os 23 cromossomos de Maria, o DNA de Jesus se uniu com o DNA de Maria, concorda? E assim formou Jesus. E através do DNA e do cromossomo e tudo mais, através da união, Maria, que tem uma natureza pecaminosa, pois Maria era pecadora, e Maria falou na Bíblia que precisava da salvação de Cristo, de Jesus, né? Então Maria era pecaminosa, né? Mas ela era agraciada, né? E isso existe vários entendimentos sobre isso. Se você for uma pessoa bíblica, um cristão bíblico, vai saber o que eu estou falando. Então, Maria, né, deu-lhe a natureza pecaminosa para Jesus. Mas, para essa segunda vertente, vocês terão que desconstruir uma verdade que é ensinada nas igrejas, tá? Porque muita gente interpreta que quando uma criança nasce, ela já está em pecado. Muitas pessoas interpretam isso. A criança já nasce pecadora, ela já está em pecado. Se ela não tiver Jesus, ela vai para o inferno. Muita gente acredita nisso. Eu vejo base bíblica nisso, só que eu não concordo. Eu concordo com a filosofia teológica da seguinte forma, que a criança, ela nasce com natureza pecaminosa, mas não que ela nasce em pecado. Quando você está em pecado, é porque você está cometendo o pecado ou porque você cometeu um pecado e não está conseguindo se arrepender.
Então aquilo está te corroendo, você está em pecado, fazendo-lhe. A criança não. Ela nasceu, que pecado ela cometeu? O que de ilícito que ela cometeu com Deus? Mas Davi, ele fala sobre isso em um dos versículos bíblicos, né? Eu vou trazer aqui para vocês, ó. Agora, ó, olha aqui, ó. Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado. Aqui é Davi falando, que ele foi formado em iniquidade. E em pecado me concedeu minha mãe. Aqui não é Jesus falando, é Davi. Davi está falando que recebeu o pecado pela sua mãe, e não pelo seu pai, pela sua mãe. Então, se Jesus veio de Maria, né? Veio de Maria não, se Jesus veio de Deus, mas foi gerado pelo útero de Maria, ele recebeu o pecado de sua mãe, né? Ou melhor, a natureza pecaminosa, porque Davi reconhece que o pecado está presente desde o início do nascimento, ou seja, na natureza humana, na natureza, e não no ato. Davi, ele não estava em pecado, né? Mas ele recebeu a natureza pecaminosa, né? E aí, Davi, se você quer falar sobre aquilo que você falou sobre antes Adão e Eva não terem pecado? Posso. Eu vou falar também de uma outra coisa que eu tinha já falado. Essa é a segunda vertente, tá? A gente está explicando a segunda vertente, tá, David? Não é a primeira que você concorda, tá? Sim, claro. Antes de eu falar isso que você quer, eu só vou falar uma coisa antes que eu também já tinha falado com você, que é o seguinte. Adão foi criado por Deus no Jardim do Éden, ele foi criado do pó da terra. Então, Adão foi criado sem ter pai e mãe, sem ele ter nascido de uma relação sexual. Sendo assim, o ser humano, propriamente dito, ele não precisa necessariamente ter nascido de um homem ou de uma mulher, ou melhor dizendo, ele não precisa herdar a natureza humana de um homem e de uma mulher para poder realmente ser humano. Ele pode ser claramente um ser humano autêntico sem ter herdado essa natureza de pais, né? Agora, entrando no que você queria que eu falasse, é que Adão e Eva, eles, antes de comer do fruto e desobedecer a Deus, eles ainda não tinham essa natureza pecadora, essa natureza pecaminosa, essa tendência de fazer o pecado. Essa pré-facilidade, né? Essa pré-facilidade, exato. Essa influência, talvez até interna, do próprio corpo. E só que ainda assim, eles foram tentados e pecaram. Eles foram tentados e pecaram e caíram na corrupção sem ter a tendência pecaminosa. E um bom exemplo disso é os próprios anjos, né, que também foram criados puros e perfeitos, mas eles mesmo assim se corromperam, sem ter nenhuma tendência pecaminosa. Então, para ser tentado e cometer pecado, não necessariamente a pessoa precisa ter uma predisposição para o pecado. Então é isso que eu queria dizer. Então, concluindo o que o Davi está falando, a gente vai começar aqui. Maria era mãe de Jesus biblicamente? Entendo os dois entendimentos. Eu estou explicando o segundo entendimento, tá? Concepção santa. Espírito Santo purificou a carne recebida de Maria. Aqui, Lucas 1,35. E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também, o santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Então aqui Deus está falando que Jesus irá nascer e Jesus era santo, né? Na verdade, Jesus não só era santo, como era santo dos santos, tá? Porque a Bíblia explica que santo é alguém separado para Deus. Não é alguém perfeito. Agora, o santo dos santos é perfeito. É diferente, tá? Embora Jesus tenha vindo da carne humana de Maria, o Espírito Santo gerou de modo santo e puro, impedindo a transmissão da corrupção do pecado original. Tá? Essa daqui é uma das interpretações, que o Espírito Santo ele interrompeu a transmissão do pecado original, tá? Para Jesus. Por quê? Porque Jesus, tendo o gameta masculino divino, vindo de Deus, que é o espermatozoide, se unindo ao gameta feminino de Maria, que Maria era pecadora, Jesus teria recebido o pecado original, ou melhor, a natureza pecaminosa, tá? Eu já falei para vocês têm que desconstruir
o raciocínio que a criança nasce pecadora, e sim com tendências pecaminosas, tá? Para você entender esse vídeo, tu vai ter que desconstruir isso, tá ok? Depois, se você quiser, você volta a acreditar nessa sua filosofia, teologia e entendimento bíblico, tá bom? Então, essa daqui é uma das interpretações, só que na segunda vertente na qual eu criei, essa explicação ela não existe, tá? Que Jesus, ele recebeu a natureza pecaminosa de Maria, que proveio de Adão, correto? Lá do início dos tempos. Só que Jesus, além dele ser Deus, ele tinha o Espírito do Pai, Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele é puro, e ele nos vivifica, e ele nos transforma, e ele nos purifica, né? Entretanto, Jesus, ele tinha um caráter inagualável, né? E a Bíblia explica que em tudo foi tentado, mas não pecou, né? Então, pegando aqui outro versículo, 2, assumiu a carne semelhante à dos pecadores, mas sem pecados. Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, em semelhança, e pelo pecado condenou o pecado. Aqui está falando no futuro, né? Que Jesus ele se tornou pecado quando ele escolheu morrer por nós, pois Jesus falou para o Pai: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, pois ele não queria se tornar pecado, pois ele se tornando pecado, ele iria estar afastado do Pai, e ele não queria estar afastado do Pai, pois Jesus ama o Pai, tá? E todos irão ao Pai através de Jesus. Então, Jesus, ele condenou o pecado pelo próprio pecado. Jesus assumiu a carne sujeita à consequência do pecado, dor, tentação, mortalidade, mas sem o próprio pecado dentro dela. Ele venceu o pecado. Aqui está explicando a segunda vertente, que Jesus tinha a tendência pecaminosa. Por quê? Porque ele recebeu o útero de Maria, né? Ele recebeu o pecado transmitido por Maria, o óvulo, né? Então, aqui está explicando a segunda vertente, que ele venceu o pecado e ele o dominava, e ele nunca pecou. Aqui tem o terceiro versículo, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Porque antigamente os fariseus eles não tinham compaixão pelas pessoas. Então, esse é um versículo falando sobre isso, que não tinham um sumo sacerdote para compadecer das fraquezas quando você errasse. Porém, que, como nós, quer dizer, como nós, humanos, em carne e osso, né, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui reforçaria o segundo entendimento, a segunda vertente, que Jesus tinha natureza pecaminosa, mas ele não pecou, ele não se desviou do Pai e do seu propósito, ele continuou puro e santo e perfeito, mas ele tinha recebido, sim, a natureza pecaminosa de Adão e de Eva através de Maria. Pois até mesmo Davi assumiu em Salmo 51 que recebeu o pecado através de Maria, tá? Através de Maria não, através de sua mãe, perdão. Jesus enfrentou todas as tentações, as fraquezas humanas, mas nunca cedeu ao pecado. Ele venceu a própria carne. Aqui está falando, aqui é uma explicação, tá? Que não é texto bíblico. Que Adão e todos os outros homens não conseguiram vencer, tá? Viveu e se esforçou sem pecado, sustentado pelo Espírito. Aí, Hebreus 9,14. Aqui é o versículo, tá? O qual, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, tá? Ele se ofereceu para sacrifício, tá? E aqui voltando, ó, número 5. Pela obediência, tornou muito justo. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, quer dizer, por Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. Aqui está falando de Jesus. Que pela obediência de Jesus, muitos foram justos. Tá? Porque Jesus também foi tentado, até mesmo no deserto, né? Adão trouxe o pecado e a morte. Cristo, obedecendo até a cruz,
trouxe a justiça e a vida eterna. E ele purificou em si mesmo a natureza humana que havia corrompido em Adão. Esse é o segundo entendimento, que Jesus, além dele purificar a natureza que corrompida de Adão, pois em Cristo há salvação, por Cristo somos salvos através da fé, né? Que é fé, poder de Deus. Aqui, nessa explicação do segundo entendimento, explica que Jesus ele purificou a natureza humana que havia recebido através de sua mãe Maria. Tá bom? Tá, aqui vamos lá. O que é semeado em corrupção ressuscita em incorrupção. 1 Coríntios, né? Depois de vencer o pecado e a morte, Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, incorruptível, mostrando o destino final. Então aqui é outro assunto, que além de Jesus ter vindo como homem, ele recebeu após a sua morte e depois ressurreição, ele recebeu um corpo glorificado, assim como é prometido a todos os justos de Deus em Apocalipse, né? Que nós teremos um outro corpo, um corpo sem pecado. Então, dá meio que para entender que Jesus recebeu o óvulo de Maria, assim recebendo a natureza pecaminosa de Adão. E não o pecado, porque muitos entendem que quando uma criança nasce, ela já pecou. Mas só que pecado que ela cometeu? Pecado significa errar o alvo. E o alvo é Cristo, o alvo é o Pai, o alvo é todas as coisas eternas de Deus. Então como que uma criança pecou ao nascer? Não, a criança não peca quando nascer. A criança recebe a natureza pecaminosa, quer dizer, ela recebe uma pré-facilidade ao pecado. Tá ok? Posso falar sobre isso? Pode, deve. A criança, quando nasce, né, e quando está sendo gerada como feto, ela ainda não tem nem inteligência suficiente para escolher o mal. Não só não tem inteligência o suficiente para escolher o que é errado, como ela também não tem conhecimento de certo e errado. Então fica difícil imputar qualquer pecado a ela, porque ela não tem inteligência para escolher e nem conhecimento para saber. E eu ainda quebro muita pessoa que fala sobre isso, porque esse entendimento é um entendimento que está nas igrejas. Vou falar a verdade, não é? É um entendimento que está nas igrejas. Assim como antigamente era pregado que pessoa que comete suicídio vai para o inferno. E a gente sabe muito bem que não é bem assim. Certo? Sim. Então, isso é algo pregado dentro das igrejas. Só que Jesus, ele fala no Novo Testamento, para os seus discípulos, etc., né? Vinde a mim as criancinhas. Vinde a mim as criancinhas, pois delas pertence o reino. Algo assim que ele falou, né? Pois dela receberão o reino, alguma coisa assim. Tá? Então, Jesus... Oi? A Bíblia também fala que Deus, não sei se Deus se agrada, tem que pegar a passagem, mas a Bíblia fala que Deus se agrada, ou ele se manifesta, acho que fala se agrada, no balbuceio das crianças, ou seja, no balbuciar dos nenéns. Ó, peguei o versículo, Mateus 19, como disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, significa que a criança, basicamente, o lugar que está separado para ela não é o inferno. Entendeu? Porque a criança, ela está sem pecado. Só que ela está com a natureza pecaminosa. Mas por você estar com a natureza pecaminosa, não faz ir para o inferno. Entretanto, essas crianças também não aceitaram ainda a Cristo. E não criaram uma aliança e uma amizade com Deus ainda. Tá? Mas nada impede a elas de Deus os dar a sua salvação através da sua graça e da sua vontade. Pois muitos falam, e se meu filho morrer como neném, ele foi para o inferno? E aí? E aí? Eu entendo como não. Beleza? Mas... Pode falar, Davidson. Eu também entendo que não, porque a criança não fez escolha nenhuma ainda na vida, e mesmo que ela tenha a natureza pecaminosa, ela ainda não concebeu o pecado, ela ainda não executou, nem em pensamento ela executou ainda, porque ela ainda não tem nem raciocínio para pensar pecado.
Então é muito forçado dizer que ela pecou. Sim. Então, aqui, ó, reforçando de novo, Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Então aqui Davi está assumindo que a mãe dele concedeu o pecado, não foi o pai. Então, assim como Jesus. Então, Jesus teria recebido a natureza pecaminosa de Maria, nesse segundo entendimento, tá? E aí, o que acontece? Jesus, ele venceu essa natureza pecaminosa e não cometeu o pecado, tá? E isso reforça muito bem também no Evangelho, que Jesus, como homem, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e habitou entre nós, né? E mesmo como homem, ele venceu o pecado. Isso significa que todos aqueles que aceitam Jesus de todo o seu coração, em espírito e verdade, vocês podem conseguir vencer o pecado através de Cristo. Entendeu? Cristo, na verdade, que vai vencer o pecado por vocês, né? Vocês que irão vencer, né? Mas só que nós, quando estamos em Deus, nós somos quase invencíveis, tá? Então vamos lá. Assim como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Aqui está dando embasamento àquela outro entendimento que eu falei, né? É que ao nascer você já está em pecado, né? Aqui poderia ser um versículo que muitos vão falar, não, mas a criança nasce em pecado sim. Olha só, Romanos 5,12, né? Então Jesus pecou, tem esse segundo entendimento. Se Jesus, se Maria era mãe de Jesus, se Maria era genitora da carne de Jesus, e vocês acreditam que quando a criança nasce, ela está em pecado e é pecadora, então Jesus era pecador. Da mãe? Então Jesus era pecador, porque Jesus recebeu o óvulo de Maria. Então vamos desconstruir esse entendimento aí. Ou então não vamos desconstruir, mas vamos entendê-lo para o que está sendo falado por Paulo e aonde está sendo aplicado esse versículo. Vamos entender o contexto, tá ok? Efésios 2:3. Entre os quais nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então aqui está falando fazendo a vontade da carne, né? Fazendo a vontade da carne. Só que Jesus ele não fez a vontade da carne, Jesus não fez a vontade do diabo, Jesus ele não fez nem a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. Mesmo ele sendo Deus, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Entendeu? É isso que vocês precisam entender. Ele não estava ali para ter os seus desejos carnais e nem os desejos da sua mente. Estava para receber os desejos do Pai. Esses textos mostram que não nascemos culpados pelos atos de Adão. Tá vendo aqui, ó? Mas herdamos sua natureza corrompida, inclinada para desobedecer a Deus. E aqui é o outro versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Aqui já começa o primeiro entendimento, tá? A primeira vertente, tá? Aqui começa o primeiro entendimento. Por quê? Na verdade, eu expliquei o segundo entendimento como se fosse o primeiro. E o primeiro como se fosse o segundo. Ah, garoto! Os últimos serão os primeiros. Está lá na Bíblia. Eu dei uma invertida aqui, porque eu primeiro criei o primeiro entendimento, depois eu criei o segundo. Só que eu apresentei a vocês o segundo entendimento primeiro, para depois mostrar o primeiro entendimento, tá ok? Então vamos lá ao primeiro entendimento. Oi, Davidson? O segundo também é o mais comum também, né? Sim, o segundo entendimento é o mais comum, porque todas as pessoas aceitam isso, né? Só que as pessoas não aceitam que Jesus teve a natureza pecaminosa. Não, Jesus não teve a descendência de Adão.
porque não teve José. Nada a ver, pô. Davi tá falando na Bíblia que herdou a natureza de Adão através de sua mãe. Então Jesus teria herdado. Se Maria é genitora cientificamente, ela passou a natureza de Adão para Jesus. A não ser que o Espírito de Deus tenha barrado isso. Fala, você não vai passar, acabou. Entendeu? Acabou. Aí é um outro caso. Aí é uma terceira vertente. O Espírito Santo barrou. Aí é um terceiro entendimento, que também é válido, tá? Também é válido, também acho legal. Então, aqui vamos começar a primeira vertente. A primeira vertente é que o gameta masculino divino, que é o espermatozoide divino, ele não se conectou com o gameta feminino de Maria, que é pecadora. Então, o primeiro entendimento é que o gameta masculino, que é o espermatozoide, né, e o gameta feminino, os dois eram divinos. Aqui, o primeiro entendimento é que Jesus ele já foi colocado, formado dentro do ventre de Maria, dentro do útero de Maria. Que Jesus ele não foi inserido por inseminação artificial, tá? Que Jesus já tinha os 46 cromossomos, que Jesus já tinha o DNA de Deus, do Pai e tudo mais, que Jesus era perfeito e santo, não só na sua vontade, não só no seu espírito, mas também em sua carne. A sua carne também era santa. Esse é o primeiro entendimento, tá? O primeiro entendimento é que Maria, além de não ser a sua genitora... Falei errado. O primeiro entendimento é que Maria não era a sua genitora. Ela era sua mãe porque ela as criou. O José era seu pai porque ele o criou. Não porque ele deu o gameta masculino, que é o seu espermatozoide. Não porque Maria deu o seu gameta feminino, que é o seu óvulo. Mas Jesus veio do gameta feminino e masculino já unidos por Deus. Que Jesus ele veio já formado e colocado dentro da barriga de Jesus. Esse é o primeiro entendimento, tá? Que eu criei, tá? A primeira vertente. Então, nesse entendimento, Jesus ele não recebe a natureza pecaminosa de Adão. Por quê? Porque Maria não é mãe de Jesus e não é genitora de Jesus. Maria ela só foi uma barriga de aluguel, uma mulher agraciada por Deus, né? Ela foi uma barriga de aluguel para alimentá-lo e protegê-lo e ajudar na construção daquele feto, na construção daquele ser magnífico que era Jesus Cristo. Então, Jesus ele não recebeu essa natureza pecaminosa. Então, ele não precisava vencer o pecado como nós precisamos vencer. Pois, além de Jesus ser Deus em espírito e em verdade, Jesus era Deus também em corpo. Era um corpo, era Deus revelado-se em corpo, se transformado-se em corpo, materializado-se em corpo. Esse é o primeiro entendimento, que Deus, algumas pessoas estão mandando mensagem, mas tudo bem, gente. Que Deus, é sempre assim, quando eu estou fazendo vídeo, sempre acontece alguma coisinha, mas vamos lá. Que Deus, ele se materializou em corpo, em carne e osso, além de espírito. E que Maria não deu o seu óvulo, e que Maria não era sua genitora. Esse é o primeiro entendimento. Então, aí sim, Jesus não teria o pecado original de Adão. Ou melhor, a natureza pecaminosa. Aí sim faz sentido. Aí sim o entendimento está completo, tá? Aí sim. Porque no segundo entendimento que eu falei para vocês agora há pouco, Jesus tinha natureza pecaminosa, mas nunca pecou. Nesse primeiro entendimento que eu estou falando agora, Jesus ele não teve a natureza pecaminosa e também não pecou. Assim como Adão e Eva não tinham a natureza pecaminosa, pois eles eram os primeiros seres humanos a serem criados, eles pecaram, mesmo sem tendência, mesmo sem pré-facilidade. Eles pecaram.
Por quê? Porque eles escolheram não ser amigos de Deus. Eles não tinham uma aliança com Deus. E por Adão não ter uma aliança com Deus concreta, ele também não tinha com a sua mulher. Ele não tinha com a sua mulher. Tanto que os dois erraram e Adão colocou a culpa em Eva. Como assim, cara? Se Adão tivesse uma aliança com Deus, ele provavelmente teria construído uma aliança com Eva. Ou estaria tentando construir. Mas não teria jogado a culpa em Eva. Então, Jesus ele não joga a culpa na gente, mas ele se sacrifica por nós. Assim como Adão deveria ter se sacrificado. Então, no primeiro entendimento, que esse sempre foi o meu entendimento, que além de... Eu sempre entendi que Maria não era mãe biológica de Jesus, tá? Nem no óvulo, nem nada disso. De verdade, desde pequeno eu sempre entendi dessa maneira, tá? Que Maria ela não era genitora de Jesus. Pode falar. Uma coisa, é assim, não é que Maria ela não foi a barriga de aluguel, mas no sentido de que ela foi o útero que Deus, com o útero que Deus escolheu para ele colocar a célula ovo, digamos que assim, já pronta com os 46 cromossomos, o zigoto já pronto, já com o cromossomo masculino e feminino já no seu útero. Mas não foi de aluguel porque ela não foi paga para isso, né? Ela foi agraciada. Ela deu o seu sim para Deus e se dispôs para isso acontecer. Eu gostaria de pedir perdão a todos os ouvintes quando eu falei barriga de aluguel, tá? Porque essa é uma palavra meio que pejorativa, né? E eu não sei como falar outra palavra a não ser barriga de aluguel, tá? Então peço perdão, mas vocês entenderam o contexto. Não quis ofender entendimento de ninguém, não quis ofender Maria e nem o próprio Jesus, tá? Era só uma forma de falar, pois eu tenho dificuldade na minha fala, às vezes, na hora de eu expressar uma ideia na qual eu tenho. Tá? Então peço perdão aí para quem se ofendeu com barriga de aluguel, tá ok? Então vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui não está falando que o verbo se fez carne através de uma mulher. Certo? Aqui está falando que o verbo se fez carne. O verbo era Jesus. Era quem fazia as coisas. Ide e faça a luz. Jesus que fez a luz. Então, significa que Jesus ele já foi formado para a barriga de Jesus. Ou melhor, pré-formado. Pois Jesus teve todo aqueles meses todos da gravidez, ele foi sendo transformado, ele foi criando perna, braço, tudo isso. Mas não precisou do gameta feminino e nem do masculino de José e nem de Maria. E sim, já obteve isso através do Espírito Santo de Deus. Foi um milagre, ele foi colocado ali. E não foi por inseminação artificial, né, como muitos dizem, porque se antigamente no judaísmo tivesse a ciência de hoje, ou até mesmo hoje, se o judaísmo ele pega e interpreta isso, ele pode entender como uma atividade sexual, uma inseminação artificial. Como assim que o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de chegar na minha mulher e colocar o espermatozoide dele? Como assim? Ah, mas foi por uma agulha na barriga. Mas como assim? Isso é sexo. Isso é adultério. Entendeu? Muita gente pode interpretar dessa maneira. Posso só falar uma coisa? Na relação sexual, o homem só dá o gameta masculino. Mas nesse primeiro entendimento, Deus teria dado os dois. Então fica difícil dizer até que é sexo. Porque o homem não dá gameta feminino quando faz sexo com a mulher. Isso, o homem não é capaz de produzir o gameta feminino, ele só é capaz de produzir o masculino. O homem não é capaz de produzir vida sozinho sem a sua mulher, mas Deus é. Então, nesse primeiro entendimento aqui, que eu estou falando, que é o primeiro que eu criei, significa que Deus, ele já deu Jesus já pré-formado dentro do ventre da barriga de Maria. E Maria foi agraciada por Deus por causa da sua escolha de aceitar a servir a Deus, assim como você hoje que está ouvindo até agora, aceite a servir a Deus, aceite a Cristo, leia, estude e examine as palavras. Não saia acreditando no que eu estou falando, nem que o Davi está falando. Leia você mesmo, estude você mesmo, crie a sua própria opinião.
E depois de você estudar toda a Bíblia, aí depois sim você busque outras opiniões e vai acrescentando no seu livro de conhecimento, tá bom? Porque senão você vai entrar em ideologias, você vai entrar em calvinismo, em arminiano, em catolicismo, em anglicano, em judaísmo, e você não tem que pensar pela cabeça dos outros. Pensamentos já pré-formados. Você tem que criar seu próprio viés. Você tem que criar seu próprio entendimento e sabedoria. Você pode receber ensinamento de uma igreja? Pode. E dependendo, até deve. Dependendo, tá? Mas tome cuidado, porque até mesmo ensinamentos de igreja, eles tentam forçar o seu próprio entendimento humano a você. E às vezes o entendimento da pessoa não está correto ou está incompleto. E você, às vezes, vai ter outro entendimento que irá completar junto com o entendimento dessa pessoa. Mas por orgulho e ego dessa pessoa, ou por coisas que ela depositou a sua fé, ela não irá aceitar o seu entendimento. Vai falar, herege! Não sei o que é. Então, não sejam pessoas assim. Estudem a Bíblia sozinho, pesquisem, mas eu não entendo. Continue lendo, estudando. Anote tudo o que você não entende e depois pesquise. Anote tudo o que você não entende e tudo o que você não concorda. Pois você irá ler na Bíblia coisas que você não concorda e você deve anotar. E aí você ora a Deus, pesquisa e continua estudando. Que Deus, uma hora, vai te dar um conhecimento ou pelo menos um entendimento que irá facilitar a sua concordância na palavra, tá? Caso você realmente tenha o Espírito de Deus em sua vida e em seu coração e você tenha firmado a sua aliança com base nos ensinamentos de Cristo e da sua Bíblia. Tá ok? Pois Cristo, ele não veio para destruir a lei, e sim para complementar a lei e adicionar novas leis no meu entendimento. Pois Cristo, ele não deu leis morais externas em si. Ele deu muito mais leis morais internas do que externas. E o interno só Deus pode ver. O externo não. O que nós fazemos dentro do nosso coração, Deus está vendo. Então, a lei de Cristo é muito mais difícil ser cumprida do que a lei de Moisés e do judaísmo. Tá ok? É essa a mensagem que eu deixo com vocês. Que a graça de Jesus Cristo esteja convosco e que o Espírito de Deus possa transformar a sua vida, te dar conhecimento, entendimento e mudar o teu coração e a sua natureza pecaminosa e que você venha se render a Cristo 100% em todos os dias da sua vida, nos dias de lutas ou nos dias de glória, pois Jesus Cristo está aqui para a sua redenção e para a sua salvação. É isso. Deus abençoe Amém. vocês. E você tem algo para falar, David? Só uma passagem sobre essa primeira vertente que eu tinha separado, em Hebreus capítulo 10, versículo 5 só, é bem curto. Fala assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então essa passagem fala que Deus preparou um corpo para Jesus. Qual versículo? Mas Hebreus 10, versículo 5. Pegar aqui. Hebreus 10, ó, vou colocar aqui no primeiro entendimento, tá? Ó, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Né? Então, Jesus aqui está falando, Jesus não, Hebreus foi os apóstolos que falaram, né? Provavelmente foi Paulo ali que falou. E aí ele está falando do que Jesus disse. Então aqui já está falando que Jesus ele já foi pré-formado dentro do ventre de Maria, e não que o gameta masculino divino se uniu com o gameta feminino de Maria. Tá? Aqui seria mais um versículo afirmando esse primeiro entendimento vertente. Pode falar, David. Não, é o que dá mais a entender, né? Alguns poderiam dizer que o corpo que me preparais, alguns poderiam achar que como se Deus foi preparando o corpo de Jesus pela natureza de Maria, mas nenhum versículo que eu conheço da Bíblia afirma explicitamente a segunda vertente. Isso. Embora algumas passagens deem a entender,
Agora, essa daí dá muito a entender a primeira. Muitos acham que essa parte é supérflua, né? É um assunto que é especulação. Só que eu cheguei a esses entendimentos e a essas duas vertentes, pois eu acredito que a Bíblia não é uma Disney, é algo real. E por ser algo real, eu vou atrás da verdade. Então eu preciso conhecer todos os entendimentos e todos os conhecimentos que possivelmente são verdades em Cristo, para eu ter sabedoria e entendimento sobre coisa na minha vida. Né? A segunda vertente que Cristo recebeu a natureza pecaminosa, né? Através de Maria, pois Maria era sua genitora, isso me edifica, por quê? Porque Cristo ele venceu o pecado. Entendeu? E isso daí me traz uma paz no meu coração e um orgulho do meu Senhor. Né? Por mais que ele seja Deus, ele se fez carne e habitou entre nós e recebeu o pecado de Adão através de Maria, pois Maria é sua genitora. Esse é no segundo entendimento. Mas Jesus venceu. Então eu fico muito feliz e muito contente com isso, pois Jesus é meu grande herói. E a primeira vertente que eu estava falando, o primeiro entendimento, é sobre que Jesus não recebeu a natureza pecaminosa de Adão. Jesus, ele nasceu perfeito em corpo, e em espírito e em verdade. E esse também me edifica, pois mesmo ele sendo perfeito, ele quis se sacrificar por mim e morrer por mim. E isso daí é um privilégio, cara. É um privilégio. Isso significa que ele está atento a nós todos os dias da nossa vida. Entendeu? E é isso. Tem algo a falar, David? Uma última coisa, né? Uma última passagem, mas agora eu não me lembro a passagem exatamente, mas fala, né, que em Jesus, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está escrito na Bíblia. Então, meio que o Deus Filho, a divindade do Deus Filho, veio ao mundo em forma de carne, em forma de corpo. O que significa que o corpo de Jesus ele é divino, porque ele é como a forma como Deus Filho escolheu vir ao mundo. O que parece dar a entender mais a primeira vertente. Parece. Isso. E esse versículo que você falou se encaixaria na segunda vertente, que Jesus recebeu a natureza humana de Maria, e a natureza humana de Maria era pecaminosa, né? Era uma natureza com tendência pecaminosa. Também daria para incluir nessa segunda vertente, por quê? Porque o Espírito de Deus e o próprio Deus, ele tem poder o suficiente de transformar qualquer tipo de natureza. Né? Ele tem o poder de fazer isso que você falou. Né? Então, para Deus nada é impossível. Mas, pelo que parece, é que Maria não era genitora de Jesus, de forma alguma. Tá? Todos os teólogos, todas as pessoas cristãs de verdade bíblica, meio que entendem que Maria não era a genitora de Jesus, por mais que ele tenha saído da sua barriga. A maioria das pessoas entendem que a primeira vertente é a verdadeira e que a segunda não é verdadeira. Parece que a segunda vertente ela se conecta mais com pessoas que estão aprendendo a Bíblia recentemente. Mas eu tenho 20 anos de catolicismo. Tu leu a Bíblia? Tu estuda? Tu examina? Tu pratica? Então se você não faz nada disso, você não estuda a Bíblia, desculpa. Você estuda o que o padre te falou, o que o irmão te falou. Mas você tem que estudar a Bíblia. É isso. Então, vamos lá. O segundo entendimento que Jesus veio também por Maria, né, e recebeu o pecado original de Adão, recebeu a tendência pecaminosa, não o pecado. Esse entendimento se encaixa mais com pessoas com baixo entendimento teológico, baixo entendimento da palavra, e que muitas das vezes eu vejo que nessas pessoas ainda tem muito desejo da carne, não tem muitos desejos de Deus, ainda habita muitos desejos do seu próprio coração, das suas próprias verdades, entendeu? Mas eu não estou desmerecendo, pois esse conhecimento, esse entendimento, também já esteve em mim em uma parte da minha vida. Né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tive esse entendimento, esse segundo. Só que eu sempre senti no meu coração que o primeiro entendimento
que eu falei agora por último, que foi o segundo, era verdade. Que Jesus não teve genitora. Ele já foi pré-formado para a barriga de Maria. E não recebeu o pecado de Adão porque não recebeu o óvulo de Maria. Ponto. Ah, mas David, antigamente não teve ciência, mas hoje nós temos. E nós conseguimos compreender coisas que antes não compreendemos. Entendeu? Então não se assustem com isso. Vamos estudar, vamos pesquisar. E é isso. Fiquem com Deus. Boa sorte para teu. Tchau, que Jesus te acompanhe e compartilhe isso com pessoas que estão estudando a Bíblia ou até mesmo no grupo da igreja, mas tomem cuidado, pois esse vídeo pode ser ofensivo para pessoas de baixo conhecimento, baixo entendimento e baixa vontade de querer ouvir, aprender e ensinar. Pois do mesmo jeito que eu estou falando e ensinando, eu estou também aprendendo, tá ok? Mas o maior conhecimento é a Bíblia, não é minha opinião, não é a sua. É isso. Fui! Já